venha sobre nós. porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê, pra justiça
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Eu li a maioria das músicas que falam sobre Cristo, sobre quem Ele é, que o reino dele venha. Reconhecemos que Ele é soberano e que Ele é uma das pessoas da Trindade. E a gente está estudando João, né? João. E essa música fala literalmente o livro de João. E vocês já conhecem, então, novamente, vou tentar não cantar aqui na frente para não atrapalhar vocês. No princípio é aquele que a palavra estava com Deus e era Deus.
todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão. As trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação. Palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão. As trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação. Palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, tira o pecado do Senhor Deus e Pai, um dia nós veremos Tu voltando, Pai. Veremos a Tua glória e majestade. Veremos, Pai, o Verbo que se fez carne, aquele que é a palavra desde sempre. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós deveríamos fugir, Pai, quando Tu voltasse para não ser destruído, Pai, mas por causa da Tua obra na cruz, Pai, a gente não precisa disso, Deus. Possamos, através do Teu Espírito Santo, ser gratos, Pai, por esse feito, e não só por esse, mas por tudo que tem na Tua palavra e por tudo que aquilo, Pai, no nosso íntimo e pessoal, o Senhor já fez por nós. E venha à nossa mente, Pai, traga à nossa mente todas as vezes, Pai, que o Senhor nos abençoe e a gente te viu nitidamente, Pai, que possamos nos agarrar a esses momentos
em que tivermos dúvidas, em que tivermos medo. E lembrar, Pai, que o Senhor é criador de todas as coisas e que o Senhor nos quer, Pai, perto de Ti, andando contigo, Pai. Nos ajuda, esse eu acredito que é o Teu desejo para nós e que seja o nosso desejo, Senhor. Prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra e ser transformado por ela, Pai. No nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Olavo. Boa noite. Espero que todos tenham tido aí um ótimo Natal com a sua família, com seus amigos. E bem-vindos mais uma vez para essa nossa última celebração de 2023. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 35 a 51. João, capítulo 1, do verso 35 a 51. E assim que você encontrar essa passagem, eu vou pedir que você faça a gentileza de colocar aí o seu celular em modo avião, para a gente não ter aqueles sons de notificação que acabam distraindo a gente. João capítulo 1, nós, como o Vini já comentou, nós estamos numa série de mensagens baseadas no Evangelho de João. Essa aqui, se eu não me engano, é a nossa terceira mensagem. Então nós estamos dando continuidade a essa série, vamos continuar fazendo isso ao longo do mês de janeiro e assim por diante. João capítulo 1, versículos de 35 a 51. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo", e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro." No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa." E acrescentou: "Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Não sei se você já se perguntou por que nós trocamos presentes no Natal. Eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que existem várias teorias sobre isso. Uma teoria diz que essa prática tem origem numa festa pagã da Roma Antiga, a Saturnália, que acontecia mais ou menos por essa época do Natal. Outra teoria associa essa prática aos reis magos, ou aos magos que trouxeram
presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Outra teoria remonta a um certo Nicolau, que foi um homem que viveu na região que hoje é a Turquia, e que era um homem muito rico e generoso, e que tinha o hábito de distribuir presentes aos necessitados, principalmente às crianças órfãs. E existem outras teorias, a verdade é que ninguém sabe realmente de onde veio esse hábito de trocarmos presentes no Natal, mas pelo menos nós cristãos, quando trocamos presentes, nós estamos celebrando a seguinte realidade: que Jesus é o nosso maior presente. Ao trocarmos presentes, estamos dizendo: existe um presente maior, o maior de todos, e esse presente é Jesus Cristo. Em Cristo nós encontramos tudo o que nós precisamos. Em Cristo nós encontramos as respostas para as questões mais importantes da existência humana. E é isso que esse texto de João nos diz, que em Cristo nós encontramos tudo. E hoje eu quero refletir com vocês sobre 4 bênçãos que nós temos em Cristo. E essas 4 bênçãos são: em Cristo nós temos o perdão dos pecados, em Jesus nós temos uma vida transformada, em Jesus nós temos o justo juiz, em Jesus nós temos um futuro glorioso. Então, a primeira bênção: em Jesus nós temos o perdão dos pecados. Veja novamente os versículos 35 e 36, João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E a segunda vez que João, no caso aqui João Batista, aponta para Jesus e o chama de Cordeiro de Deus. No versículo 29, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você temos uma doença grave, uma doença que está nos matando, uma doença incurável, uma doença espiritual chamada pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, mas o pecado é também tudo aquilo que nos destrói e que destrói os nossos relacionamentos. É muito interessante nós pensarmos que pecado não é algo aleatório que Deus decidiu colocar numa lista dizendo que isso é pecado, aquilo é pecado. O pecado não é uma coisa aleatória. O pecado é algo destrutivo. Quando nós mentimos, por exemplo, nós quebramos a confiança que as pessoas têm em nós. Quando as pessoas mentem para nós, nós perdemos a confiança nessa pessoa. A mentira, ela destrói os nossos relacionamentos. E assim nós poderíamos falar de todos os pecados. Então, o pecado ele é algo que desagrada a Deus, sim, mas que, em última instância, traz efeitos para a nossa vida, destrói a nossa própria vida, destrói os nossos relacionamentos. E pecado não é apenas, como popularmente se pensa, você cometer crimes graves. Pecado não é você matar, pecado não é você apenas roubar. O nosso orgulho é algo que nos destrói. O nosso egoísmo, a nossa maldade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado é essa doença espiritual grave que está nos matando. Mas a boa notícia, e evangelho significa exatamente isso, boa notícia, é que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o próprio Deus que se fez homem e que se ofereceu na cruz
para curar a nossa doença do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, como nós falamos numa das mensagens, nós celebramos o Natal. A cruz aponta para a Páscoa. Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Evangelho é isso. Nós somos muito piores do que nós imaginamos. O pecado é uma coisa muito mais grave que afeta todos nós, não importa a nossa educação, nosso nível social, todos nós somos pecadores. Essa é a má notícia. Nós somos muito piores do que imaginamos, mas nós somos muito mais amados do que nós poderíamos sonhar. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio morrer por nós. Em Jesus nós temos o perdão dos pecados. Em Jesus nós temos uma vida transformada. Versículos 40 a 42, diz assim, João capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, André, ele encontra seu irmão Pedro e ele fala de Jesus para Pedro. E a expressão que João usa aqui é que André o levou a Jesus. Toda vez que a gente evangeliza alguém, nós estamos levando essa pessoa até Jesus. E ao se encontrar com Cristo, Simão tem o seu nome mudado para Cefas, ou Pedro, que significa pedra. A partir de agora, Pedro seria uma pessoa diferente. Jesus, aos poucos, transformaria Simão Pedro. Nós conhecemos Pedro, Jesus o transforma de uma pessoa instável, de uma pessoa volúvel, para ser alguém firme como uma rocha. Pedro é aquele que nega Jesus 3 vezes, e no final do Evangelho de João, nós temos aquela cena de Jesus restaurando Pedro, naquele famoso encontro na praia, quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Uma pergunta para cada vez que Pedro o negou. E depois da resposta de Pedro, Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. Jesus restaura Pedro, Jesus chama Pedro. E o Pedro instável dos evangelhos, ele se transformará no grande apóstolo. E quando Pedro, na sua primeira carta, já na sua maturidade, escrita quando ele tinha entre 50 e 60 anos de idade, 1 Pedro 5, 10 e 11, ele diz assim: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então Pedro diz isso por experiência própria. Aquele homem instável, aquele homem que diante da pressão negou a Jesus, se transformou agora, Cristo transformou agora nesse grande apóstolo que foi colocado sobre firmes alicerces. Então, Cristo é aquele que transforma vidas. E eu queria que você pensasse agora na sua própria conversão. Onde você estaria agora se Jesus não tivesse te alcançado? E quantas mudanças Jesus fez na sua vida? Eu, quando penso na minha conversão, eu penso que, com certeza, foi a coisa mais importante que aconteceu
na minha vida. E é por isso que nós podemos dizer que a coisa mais importante que nós podemos fazer para uma pessoa é falar de Jesus para ela. A coisa mais importante que nós podemos fazer para alguém é evangelizar essa pessoa. Quem falou de Jesus para nós? As pessoas que falaram de Cristo para nós foram as pessoas que nos deram o maior presente que nós poderíamos receber na vida. E uma das nossas resoluções para 2024, nós estamos agora na época das resoluções, né? Uma das resoluções para 2024 deveria ser a de voltarmos a evangelizar, a de voltarmos a falar de Jesus para as pessoas, a não perdermos a oportunidade de compartilhar o evangelho com elas. Então, a primeira resolução para 2024, eu quero falar de Jesus, eu quero falar do evangelho para mais pessoas. Quando alguém se encontra com Cristo, essa pessoa tem a sua vida transformada para sempre e transformada para melhor. Porque nós ganhamos uma nova identidade, nós ganhamos um sentido para a vida, nós ganhamos uma nova família, nós ganhamos, como já falamos, o perdão dos nossos pecados. E como nós precisamos de perdão. Nós ganhamos a habitação do Espírito Santo, que vem morar em nós e que nos dá o poder para viver uma vida transformada. Nós ganhamos uma nova família na fé. Quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida muda e muda para melhor. No versículo 38, os dois discípulos chamam Jesus de mestre. Isso é muito significativo aqui no nosso contexto. Lá em João capítulo 13, versículo 13, o próprio Jesus vai dizer: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Quando nós falamos de conversão, Jesus se torna o nosso mestre. E é Jesus quem nos ensina a viver. É com Ele que nós aprendemos agora a viver. Jesus é o nosso mestre que nos ensina o que é certo e o que é errado. É o nosso mestre que nos ensina o que é a verdade, que nos ensina o que é amar, como amar. Jesus é o nosso mestre e com Ele nós aprendemos como se vive uma vida plena. E na medida em que nós vamos aprendendo com Jesus e na medida em que nós vamos obedecendo aquilo que Ele nos diz, nós temos então as nossas vidas transformadas. E como que Jesus fala conosco hoje? Por meio da sua palavra, a Bíblia. E é por isso que nós falamos tanto em ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia. Por isso que a Bíblia ela tem que ter um lugar, ela tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Por isso nós precisamos ter o nosso tempo diário com Deus, o nosso tempo devocional com Deus. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia quando temos a oportunidade, porque é por meio da palavra de Deus que nós ouvimos a voz do nosso Mestre e que nós podemos ser transformados por Ele. Então, uma segunda resolução para 2024. Eu quero cultivar um tempo diário e significativo com Cristo por meio da leitura da Bíblia, da meditação e do estudo da palavra de Deus e da oração. Eu quero investir no estudo da palavra de Deus, eu quero fazer cursos, eu quero ler bons livros. Se Jesus é nosso mestre, se realmente Ele é nosso mestre, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Precisamos ser estudantes permanentes da palavra de Deus. Terceira bênção. Em Jesus nós temos o justo juiz. João capítulo 1, versículos 44 a 49. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode alguma coisa boa
pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, novamente, assim como André fez com Pedro, Filipe chega para Natanael e diz ali no versículo 45, como bom judeu, ele diz assim: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então Filipe ele tem aqui uma clara visão de Jesus como o Messias. Ele esperava o Messias, o rei de Israel. E ele cita aqui Deuteronômio 18:18, onde Moisés diz: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. E Filipe está dizendo então para Natanael: encontramos esse profeta, é Jesus. E Natanael, a princípio, brinca com a ideia do Messias vir de Nazaré. Ele pergunta no versículo 46, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Para a gente entender, seria mais ou menos como se Filipe chegasse para Natanael e dissesse: Natanael, encontramos o Messias, mas tem um detalhe, ele é argentino. Então nós não devemos entender aqui o comentário de Natanael como um comentário maldoso, mas simplesmente como um comentário bem-humorado. Pode alguma coisa vir daquela vilazinha irrelevante, Nazaré? No versículo 47, Jesus diz o seguinte: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Talvez essa passagem seja para você uma passagem que você já leu várias vezes, talvez você não tenha se dado conta disso, mas nós estamos diante de um dos maiores elogios que um ser humano poderia ter recebido. Que privilégio de Natanael ouvir essas palavras do próprio Jesus, do próprio Deus. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E Jesus é aquele que conhece os corações. João capítulo 2, vira a sua Bíblia, uma página aí na sua Bíblia, e leia comigo João capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus é o Deus que conhece, que sonda os corações. E é interessante que Jesus ele foi extremamente duro com os fariseus. Ele foi extremamente duro com os religiosos, porque ele conhecia a hipocrisia deles. E Deus odeia, Deus julgará toda a hipocrisia dos religiosos que fingem ser uma coisa, mas que por dentro são outra. Porque é possível você ser religioso, é possível você cumprir todas as regras, é possível você cumprir todas as exigências da religião, é possível você ser tido como uma pessoa aparentemente respeitável e por dentro, no seu coração, você ser uma pessoa cheia de inveja, cheia de maldade, cheia de desejo por poder, cheia de ganância, etc. Então nós podemos dizer que nesse encontro com Natanael, nós temos nada mais, nada menos do que uma antecipação do julgamento final. 1 Coríntios 4:5, Paulo diz: portanto,
não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E a pergunta que eu tenho para você e para mim é a seguinte: Cristo pode olhar para nós e dizer, aí está um cristão em quem não há falsidade? Nós não podemos dizer que nós servirmos a Cristo e vivermos uma vida dupla. Vivermos uma vida no contexto da igreja e vivermos uma outra vida lá fora. Nós não podemos frequentar a igreja, dizer palavras espirituais, aparentar seriedade e ao mesmo tempo no nosso coração alimentar e nutrir inveja, maldade, ganância, imoralidade, maledicência e etc. Então, uma outra resolução para 2024, terceira resolução. Eu quero ser uma pessoa de motivações puras, eu quero ser um cristão sem falsidade, eu quero ser um discípulo puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Mateus 5:8. E por último, em Jesus nós temos um futuro glorioso. João capítulo 1, versículos 50 e 51. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É impossível ler esse texto e não se lembrar da história de Jacó, porque Jesus ele faz um contraste aqui entre Natanael e Jacó. Quem conhece a história de Jacó no Velho Testamento sabe que Jacó era um enganador. Jacó era um israelita em quem havia falsidade. O nome Jacó, por sinal, significa enganador. E depois que Jacó engana o seu pai Isaque, engana o seu irmão Esaú, fazendo com que Isaque dê para ele a bênção que seria do seu irmão, ele foge de Esaú, Esaú agora quer matá-lo, porque ele fez isso, e Jacó foge e na sua fuga, ele cansado resolve dormir, ele escolhe ali um lugar e usa uma pedra como travesseiro e ele dorme, devia estar muito cansado. E ele sonha com uma escada que liga os céus e a terra. E sobre essa escada, os anjos de Deus estão subindo e descendo. E quando Jacó acordou, ele estava tão impressionado com aquele sonho, que ele diz, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E Jesus nos fala agora de uma nova escada para os céus. Ele é mesmo, ele, Jesus, é agora essa escada que une os céus e a terra. Ele mesmo é esse novo templo, onde Deus habita. Jesus é a nova casa de Deus. Como João 1,14 diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós e armou a sua tenda entre nós. Linguagem do templo. E Jesus faz uma outra referência importante aqui a outro texto do Velho Testamento, quando ele menciona o Filho do Homem. O Filho do Homem é um outro título para o Messias. Um outro título que é tirado lá de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino.
Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, olhe a densidade de João 1,51. Todas as coisas que Jesus diz aqui. Jesus está dizendo, então, que ele é o novo templo. Ele é o verdadeiro Messias de Israel. Ele é esse Filho do homem. E ele diz para Natanael: você verá coisas maiores do que essa. Natanael tinha ficado muito impressionado com o fato de Jesus o ter visto debaixo da figueira. Nós não temos mais detalhes dessa cena, o que realmente aconteceu. Talvez Natanael estivesse num lugar muito isolado, completamente longe de qualquer pessoa, e quando Jesus disse que o viu, aquilo de alguma maneira o tocou, o impressionou profundamente. E Natanael verá coisas maiores. João, a partir de agora, ele irá relatar no seu evangelho vários milagres de Jesus, vários sinais de Jesus. Ele vai falar da transformação da água em vinho, ele vai falar de curas que Jesus irá realizar, ele falará da multiplicação dos pães, e etc, da ressurreição de Lázaro, coisas maiores. Natanael, você verá coisas maiores. Mas as coisas maiores que Natanael verá serão a morte e a ressurreição de Jesus. E veja bem, na cruz, Jesus, ele é entronizado, o rei de Israel. A cruz é o momento da entronização de Jesus. E na sua ressurreição, Jesus é declarado o Filho do homem, de Daniel, capítulo 7. Você verá coisas maiores. Hoje o nosso conhecimento de Cristo é pela fé, mas um dia eu e você também veremos com os nossos próprios olhos os céus abertos e Jesus, o Filho do homem, entronizado, com os anjos subindo e descendo sobre ele. E o nosso futuro não é o nada, o nosso futuro não é o silêncio, o nosso futuro não é o vazio, como dizem os ateus. O nosso futuro é a vida eterna, é a vida no porvir. São novos céus e nova terra. Jonathan Edwards foi um grande teólogo americano do século XVIII e ele escreveu um sermão chamado Felicidade Cristã. E a tese dele nesse sermão era a de que o cristão ele deveria ser uma pessoa feliz. Não que a gente tenha que estar feliz o tempo todo, nossa vida é feita de altos e baixos, mas, essencialmente, o cristão deveria ser uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. E nesse sermão tinha 3 pontos. Eu não vou dar outro sermão agora, já estou terminando. Mas esses 3 pontos são os seguintes: as coisas ruins que nos acontecem cooperarão para o nosso bem. E aqui ele cita Romanos 8:28. As coisas boas que nos acontecem, por exemplo, a nossa adoção na família de Deus, a nossa justificação, o perdão dos pecados, jamais nos serão tiradas. Romanos 8:1. E o terceiro ponto de Jonathan Edwards: as melhores coisas, a vida no céu, novos céus e nova terra, a ressurreição, as melhores coisas estão por vir. Apocalipse 22. Deus transformará o mal em bem. Nossas bênçãos que nós recebemos são irrevogáveis. As melhores coisas estão por vir. Então, uma última resolução para 2024. Nós não sabemos o que nos aguarda em 2024, mas aconteça o que acontecer, eu vou me lembrar que em Cristo o melhor está por vir. O melhor sempre estará por vir. Conclusão: em Cristo nós temos tudo. Em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Em Cristo nós temos uma vida transformada.
Em Cristo nós temos o justo juiz, em Cristo nós temos um futuro glorioso. E para recapitular, 4 resoluções para 2024. Em 2024 eu quero falar do Evangelho para mais pessoas. Eu quero me aprofundar na palavra de Deus. Eu quero ser um discípulo puro de coração, em quem não há falsidade. E eu quero me lembrar, nos bons e maus momentos, que as melhores coisas, para quem tem Jesus, as melhores coisas estão por vir. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. A equipe de louvor pode já vir aqui para frente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo grande presente que o Senhor é nas nossas vidas. O Senhor é o melhor presente que nós poderíamos receber. Por Tua causa, Senhor, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Por Tua causa, nós podemos ter uma nova vida, nós podemos ser uma nova criação. Nós podemos ser transformados. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Por Tua causa, Senhor, nós podemos buscar uma vida dirigida pela pureza de coração. Nos livra da hipocrisia, nos livra da falsa religiosidade. Que nós sejamos discípulos com coração puro. No Senhor nós temos um futuro glorioso. Que nós possamos, não importa o que acontecer na nossa vida, nós possamos nos lembrar disso. Que a nossa vida não termina com a nossa morte, mas que nós temos uma vida eterna contigo. Enche o nosso coração de gratidão e que 2024 seja um ano de maior intimidade contigo. Um ano de falarmos de Jesus para aqueles que não te conhecem. Um ano de vivermos uma vida transformada para a Tua glória. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar cantando esse último cântico e depois nós estamos dispensados. Feliz Ano Novo, Deus abençoe a sua vida.